Boa tarde, pessoal. A gente vai dar início à programação de live do NPJ da UFPA, que está inaugurando hoje a sua programação com o professor orar a petição inicial. Esperar o professor Alex entrar para a gente começar aqui a nossa conversa. Uma espécie de mini curso, mas um mini curso de 1 hora, onde o professor Alex vai passar todas essas informações para a gente. O professor Alex já está aqui, eu vou só colocar o título aqui da live para quem entrar depois. E já vou te chamar, Alex. Prontinho. Que de tanto eu fazer live lá pela ESA, eu clico aqui no botão para incluir o convidado ao vivo, ele tá com o touchscreen um pouco sensível. Espera aí que eu vou já conseguir. Prontinho, gente. O professor Alex já está entrando e a gente vai começar. E Alex, tá torto? O teu vídeo tá torto. Só um minutinho, rapidinho. Pronto? Vamos ajeitar aqui. Pronto, todo mundo direitinho. Hoje é a primeira live, a gente está se ajustando para fazer tudo acontecer corretamente. Eu vou só fechar a porta aqui para o cachorro não entrar, porque eu tenho feito as lives no meu escritório aqui de casa. E queimou o meu split, o meu ventilador, e bate esse sol da tarde todo lá, impossível. Eu vim aqui para a sala de jantar, mas daqui a pouco o cachorro entra, rapidinho. Voltei, gente. Ah, o Alex, tu vai passar um pedacinho no teu computador? Legal. Vamos lá, então, iniciar. Tudo resolvido, tudo organizado. Hoje é a nossa primeira live. A gente, diante de professor Alex, professor do curso de Direito, acompanhando que a gente está com a suspensão das atividades presenciais desde março, né? Mais ou menos 17, 18 de março, que as atividades presenciais foram suspensas e a gente só pode fazer atividade online. Não temos como ter aula online. Isso ainda não é possível para o UFPA, principalmente porque o público dos nossos alunos, muitos, não tem acesso também à internet para ter aquele diário de aula todos os dias. E a nova direção do NPJ e da coordenação da faculdade, do ICJ, se reuniu e decidiu divulgar uma orientação normativa para que a gente pudesse ter algumas atividades online que os alunos pudessem participar, não apenas assistindo, como produzindo material, né? Então, vamos reunir com os alunos, quais as áreas que vocês estão precisando, vamos contactar os professores, vamos fazer o material digital, não só de lives, como de comunicados, como de drops, aqueles vídeos pequenininhos. E assim a gente vai dar continuidade a essas atividades. Então, a primeira do NPJ de inauguração é contigo, Alex, que já foi coordenador do NPJ, estava até recentemente, é nosso professor do NPJ,
né? Estás inaugurando a nossa programação. Quero logo te agradecer imensamente a tua disponibilidade para vir inaugurar e começar esse movimento digital que a gente precisa, não apenas para estar produzindo conteúdo para os nossos alunos, mas também para estar incentivando e preenchendo a mente de todo mundo, porque é muito difícil as pessoas ficarem em casa, sem a sua rotina, não só de estudo, como de movimentação, de falar com os amigos, de falar com os professores. Então, uma forma dos alunos se movimentarem. Também é um canal aberto aos nossos assistidos. A gente fez uma pesquisa e mostra que 70% das pessoas têm o WhatsApp. Então, a ideia depois é a gente divulgar os drops, os informativos pelo WhatsApp também. Então, a gente vai estar atingindo o nosso público acadêmico, os nossos professores, os nossos alunos, trabalhando com conteúdo jurídico e também trabalhando com conteúdo emocional, psiquiátrico, enfim. E também com os assistidos, quando a gente estiver fazendo chegar esse conteúdo aos nossos assistidos. E aí a ideia é que toda semana a gente teve, né, 2 publicações de conteúdo em formas de informativos jurídicos mesmos, em todas as redes sociais, que a gente tenha 2 lives, uma jurídica que atua hoje, e na quinta-feira a gente tem uma outra live que vai ser com uma fisioterapeuta, que ela vai dar dicas de como se exercitar as pessoas que já tiveram Covid, porque tem todo um comprometimento respiratório. Então, a ideia mesmo é uma preocupação global, uma preocupação de manter o aluno atualizado, mas também manter ele com uma boa saúde psicomental e física. E na quarta-feira a gente vai ter o curso. Amanhã eu vou estar ministrando um curso que estão abertas as inscrições. Vai ser transmitido, salvo engano, pelo Google Meets, que são tantas ferramentas agora, né? E depois vai ser transmitido pelo nosso canal do YouTube. Então, amanhã vai ter o curso sobre mediação que eu vou ministrar no mesmo horário, de 4 a 4 horas. A inscrição está sendo feita pelo Simpla. Aqui, quem está no nosso Instagram já tem lá a artezinha para fazer a inscrição. O pessoal que for se inscrever vai ganhar certificado, tudo direitinho. Mas o curso também vai estar disponível no canal do YouTube, que a gente criou esse canal do YouTube para que esse curso possa ficar gravado. E a ideia também, se eu conseguir que a tecnologia me ajude, eu vou gravar essa nossa live para que a gente tenha disponível tanto no IGTV aqui do Instagram, como no canal do YouTube, para ficar permanente, certo? Já falei muito, agora a gente quer te ouvir, Alex, como é dar essa dica para os alunos, aquela orientação inicial, preparar uma petição inicial, que parece que é uma bobagem, mas a maioria não sabe, tem muitas e muitas dúvidas. Bom, Luciana, é muito bom estar aqui, parabéns pela iniciativa. Eu que já também, como você, fui coordenador do NPJ, sei do desafio que é ficar à frente do NPJ. E você está trazendo algo maravilhoso, que é a ideia, na verdade, de facilitar o acesso à justiça. O NPJ é, na verdade, um instrumento de facilitação do acesso à justiça. É fazer com que as pessoas que não têm condições possam, através dos núcleos de prática jurídica, ao mesmo tempo acessar a justiça, e os alunos possam também, desde logo, ter esse estudo prático dessa questão afeta a jurisdição realmente. E você teve uma sacada muito interessante, que é mostrar que esse acesso à justiça é um acesso digital, é um acesso virtual. Hoje, ninguém mais quer, não existe mais aquela noção antiga de abrir os livros de jurisprudência, né? Como tinham antigamente as coleções jurisprudenciais dos tribunais, isso não existe mais. E o nosso assistido é a mesma coisa. Ele entra agora, ele tem uma dúvida, ele pesquisa na internet, ele vai atrás de informação. E o canal do núcleo de prática é justamente isso, é permitir com que ele tenha acesso a essa informação por meio de aulas, informações, não só no campo jurídico, mas como você disse, é um aspecto como um todo social. É você trazer para ele questões de psicologia, como ele vai lidar nesse momento tão difícil, questões da fisioterapia, de como algumas pessoas que tenham sido afetadas podem trabalhar isso. Então, de fato, eu achei muito legal. Parabéns pela iniciativa que você está tendo aí junto, frente ao NPJ. E eu fiquei, então, com essa satisfação de poder inaugurar esse canal, esse meio de comunicação, essa forma de acesso à justiça.
na verdade, com um tema talvez um pouquinho mais voltado, nesse caso, aos nossos estudantes de direito, aqueles que têm alguma curiosidade, aos recém-formados, enfim, aqueles que se distanciaram um pouco da prática e agora querem retomar a prática do direito. E aí, então, eu fiquei com essa incumbência de falar um pouquinho sobre petição inicial. Então, deixa eu só falar duas coisinhas antes de tu começares, para não cortar o teu raciocínio. Uma, teve uma pessoa aqui que pediu para eu tirar os comentários. Aí deixa eu te explicar. Caso tu te agonize, a gente tira. Por que eu não tiro? Realmente fica muito ruim, porque fica no teu rosto. Mas o que é legal dos comentários é a interatividade. Por exemplo, já veio aqui uma aluna nossa do curso de Direito. Acabam que geram essa proximidade, né, nesse momento de isolamento. Eu gosto dos comentários por conta disso. Mas se te incomodar, Alex, eu cancelo aqui os comentários. Fica à vontade, tá? E a outra coisa que eu vou pedir, que o nosso canal Agora eu... Tranquilo? Tá. Outra coisa, que eu agora virei youtuber, né? Eu estou me interagindo de todas as redes sociais. E eu aprendi com um professor que é super high-tech, que fez uma live comigo na ESA, semana passada, que para a gente promover o canal do Instagram, no caso, o canal aqui do Instagram do NPJ, né? Porque a gente está fazendo pelo canal do Instagram do NPJ. Quem está nos assistindo tem que apertar no coraçãozinho e ficar apertando um monte de coraçãozinho subindo. Porque diz que isso promove o canal e aí vai aparecer no Instagram de um monte de pessoas que a gente está fazendo a live e as pessoas vão entrar. E quem quiser também chamar os colegas para assistirem, tem que apertar na pipazinha, no aviãozinho que aparece aqui embaixo e convidar os colegas. Então, a gente quer isso, um monte de coraçãozinho aí para divulgar o nosso Instagram, que a gente começou esse Instagram, acho que tem 1 semana, 2 semanas, e ele tem 100 e poucos seguidores. Mas a ideia é ter muitos seguidores. Nós temos quantos mil alunos na UFPA? Então, a ideia é levar informação para todo mundo e fora os nossos assistidos. Isso mesmo, Angélica, aperta nos coraçõezinhos. Tudo que o pessoal Alex falar, vocês põem lá os coraçõezinhos. Só essa dica, mandar um beijo para todos os nossos alunos que estão aqui. Já estou vendo Luísa, o pessoal de Paragominas, que a gente tem um carinho enorme, né? Porque quando a gente vai para Paragominas, fiquei lá 10 dias com eles, foram os amores. Um beijo para a professora Cristina Lourenço, nossa vice-presidente da OAB, que passou por aqui para dar um oi com a gente. E vamos lá, chega de Luciana. Quero coraçãozinho e o professor Alex falando. Olha, Luciana, você tá uma youtuber mesmo. Olha, para mim, maravilhosos. Vou passar a usar naquelas que eu assisto, inclusive da ESA, porque tenho te visto em várias, te vi já com a Gisele, com tantos outros professores nossos, colegas nossos. Então tá excelente, realmente. Parabéns, viu? Mas vamos lá. Eu vou me dar o direito aqui, Luciana, de fazer uma modificação aqui da câmera, só para que as pessoas possam acompanhar um pouquinho a tela, tá? Como eu ainda não sou profissional como você, eu fiz uma gambiarra aqui para mudar e aparecer a tela do computador, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa petição inicial, tá bom? O que nós temos aí para tratar desse assunto da petição inicial? A primeira questão de noções iniciais de petição é que, como a maioria já conhece, um dos princípios básicos da jurisdição é, na verdade, o princípio da Posso te dar uma sugestão, Alex? Tu queres me encaminhar esse arquivo? Que aí eu coloco na minha tela e tu vais falando embaixo? Como conseguir te encaminhar agora falando contigo não. vai ser meio complicado. Não, então tranquilo. Então, mandar onde? Tá. Então, uma das coisas básicas sobre jurisdição é o princípio da inércia da jurisdição. Isso quer dizer o quê? Que a jurisdição, ela não se movimenta sozinho, ela precisa com que o jurisdicionado vá até essa jurisdição para ver os seus direitos. Afinal de contas, o próprio conceito de jurisdição é essa possibilidade da gente exercer um direito subjetivo, tá certo? De poder procurar a jurisdição para resolver seus próprios problemas. Isso quer dizer, portanto, que nós, jurisdicionados, o aluno, o estudante de direito e agora o advogado, ele tem que ir lá na porta judiciária e bater na porta judiciária e dizer: ei, eu tenho um problema e eu gostaria que esse meu problema fosse resolvido. E a petição inicial é justamente esse instrumento
que me permite bater na porta do judiciário e apresentar a ele o problema que eu tenho, para que essa solução ocorra. Então, a ideia de petição inicial é, na verdade, esse instrumento, tá certo? Que promove o acesso à jurisdição pelo jurisdicionado, através, claro, como a gente vai ver, de alguns requisitos formais. Ele é, na verdade, o que eu costumo dizer aos meus alunos, a petição inicial, ela é um projeto de sentença. E quando eu digo isso, os alunos falam, professor, como assim? Pode explicar um pouco? O que a petição tem a ver com a sentença? É que é justamente a petição inicial que projeta, que delimita o campo que vai ser resolvido através de sentença. Então, a sentença é, na verdade, uma resposta ao que você está pedindo. Então, se você pedir 10, a sentença poderá decidir até 10. Se você pedir 4, a sentença decidirá até 4. Se você pede a obrigação de fazer mais pagamento pecuniário, mais indenização, a sentença irá tratar sobre esses temas. Então, é por isso que é tão importante a petição inicial ser correta, ter os pedidos certos, porque é ela que vai determinar lá na frente o projeto de sentença. Para quem está começando aí, se formando, se tornando advogado, é muito comum, às vezes, a gente ser procurado por um cliente que pede para que a gente continue o processo. Aí, quando você vai verificar, a petição inicial já determinou quais foram os pedidos feitos e você não tem mais como mudar. Ou seja, a sentença se aterá àqueles pedidos. Então, aos alunos aí do NPJ que estão nos acompanhando, tomem muito cuidado com a petição inicial. Ela é muito importante porque ela determina as balizas, ela que determina o que deve ser pedido e, portanto, o que deve constar lá na sentença. Tá bom? Tome muito cuidado. Esse é uma das primeiras ideias. Eu coloquei aqui também a ideia de que a petição inicial é tão importante que ela é, ao mesmo tempo, um pressuposto de existência do processo judicial como um pressuposto de validade. Porque sem petição inicial o processo não existe, ou com uma petição inicial incorreta, o processo pode se tornar inválido, um processo pode se tornar nulo, de tão importante que é a petição inicial, salvo aquelas exceções. Então, nós temos na jurisdição algumas exceções em que o processo, de fato, começa sem petição inicial, mas são realmente exceções. Vamos lembrar algumas delas aqui. Nós temos as medidas protetivas, a questão da violência doméstica. Na violência doméstica, não há necessariamente uma petição inicial. A mulher que sofrer qualquer tipo de violência doméstica, seja ela moral, física ou até violência patrimonial, ela procura a delegacia da mulher especializada, a DEAN. A delegada vai chegar até essa mulher e fazer as perguntas se ela se sente, se ela deseja ter essas medidas protetivas, e isso formará um documento que será encaminhado ao juiz da vara de violência doméstica. Esse documento não é uma petição inicial, ele não tem os requisitos de petição inicial, mas ele sim já dá o start, ele já começa, ele autoriza com que a jurisdição seja iniciada. Então, é uma exceção. É o caso da violência doméstica que começa sem petição inicial. O pessoal lá do direito do trabalho também sabe dizer que a petição de direito do trabalho se permite ser começada sem a petição inicial. Ela pode ocorrer pelo chamado jus postulandi. Você vai até a Justiça do Trabalho, oralmente você coloca o seu problema, as pessoas, os servidores da Justiça do Trabalho que lá estão, colocam aquilo a termo, ao que a gente chama de atermação, e o seu processo pode dar início dessa forma. Como também, mais uma exceção, o juizado especial. No juizado especial, até 20 salários mínimos, você pode realizar a atermação. A partir daí, você vai precisar de um advogado para fazer um pedido inicial ou uma petição inicial. Agora, salvo essas exceções, Luciana, todas as demais, salvo mais algumas exceções, efetivamente, você precisa da petição inicial. Você só bate na porta do judiciário dessa forma. Por isso, a maior importância que deve se dar a esse documento, a essa petição inicial, como tu colocaste. Eu não posso, no meio do processo, suscitar outro pleito, suscitar outro pedido, porque eu perdi a oportunidade. A minha oportunidade é no início do processo. E o juiz, por mais que ele queira, ele não vai poder decidir me conceder algo além daquilo que está no meu pedido, na minha petição inicial.
Perfeito. Inclusive, é uma das grandes causas do que a gente chama de defeitos da sentença. É a chamada sentença extra petita, a sentença citra petita ou a sentença ultra petita, quando o juiz acaba decidindo para além do que foi pedido, para aquém do que foi pedido, ou simplesmente completamente fora de algo que sequer foi pedido, tá bom? Então, daí a importância. Os dois últimos pontinhos que eu vou tratar rápido com vocês são dois requisitos importantes. O primeiro, a petição inicial precisa ser elaborada e assinada por advogado, tá bom? Então, o estudante de direito, qualquer outra pessoa não pode assinar a petição inicial, salvo, obviamente, o caso já conhecidos, como é o caso do habeas corpus, em que não há necessidade de ser um advogado propriamente dito. Professor, mas eu sou estagiário, já estou lá no NPJ, já estou no finalzinho do curso, já tenho feito diversas petições. Eu não posso assinar a petição inicial? Você pode, desde que você esteja assinando conjuntamente com o advogado. Tá bom? Então, faça constar a sua OAB lá embaixo de estagiário, porque você já tem a sua OAB de estagiário, mas também tem que estar assinado conjuntamente com o advogado responsável. Agora, somente sem a assinatura do advogado, ou seja, só o estagiário ou qualquer outra pessoa, bacharel em direito sem a OAB, não pode fazer a petição inicial. É pressuposto de existência e pressuposto de validade dessa petição. A outra questão é a forma. Uma coisa importante e interessante a gente falar é que o CPC não prevê nenhuma forma específica da petição inicial. Na verdade, a única coisa, o único requisito que o CPC prevê é que ele seja escrito e na língua portuguesa, no vernáculo português. Fora isso, não há qualquer formato destinado à petição inicial. Então, muita gente me pergunta, professor, mas espera aí, qual é a letra? Qual é o espaçamento? De que forma que eu faço o meu modelo da petição inicial? Pois bem, alguns professores, alguns livros defendem a ideia de que a petição inicial ela deve seguir o padrão dos trabalhos científicos. Então, portanto, você deveria fazer na fonte Arial ou na fonte Times New Roman, tamanho 12, e seguir algumas padronizações. Eu confesso para vocês que eu entendo de forma diferente. Eu acho que a petição inicial é tudo menos um trabalho científico. Na verdade, quando você faz a petição inicial, você já escolheu um lado, você não tem neutralidade nenhuma para fazer ciência, muito pelo contrário, você defende uma parte. Então, eu acredito que essa forma, não há forma específica. Você não tem um modelo certo, desde que você escreva em português, obviamente, e seja escrito. Aí os alunos falam assim, professor, é assim mesmo? Aí eu trago sempre um exemplo para eles que eu vou mostrar para vocês agora, para quem está aí nos acompanhando. Essa petiçãozinha que está aí não é uma petição inicial, mas é um modelo de petição verdadeira, real. Não é um caso fictício, tá? De um advogado, se eu não me engano, de Tocantins, que fez a seguinte petição. Eu não sei se dá para enxergar direito, eu vou tentar aproximar um pouquinho. Se não, sabe o que eu ia te pedir, Alex? O pessoal já está desesperado aqui pedindo esse teu material. Depois tu disponibilizas, que a gente coloca no Instagram, no Face, e aí eles conseguem baixar, pode ser? Claro, sem problema. Já está garantido aí que eu vou colocar à disposição de todo mundo, tá bom? Fiquem tranquilos. A letra, ela não fica muito nítida, mas não sei, tu vais ler, né? E depois eles acessam. Isso, vamos lá. Então, mais ou menos é o seguinte, pessoal. O que está dizendo aí é uma petição que começa assim. Senhor juiz, o autor sobre o evento 7 vem falar que lesado foi ao acidentar. Por isso, procurou onde a demanda ajuizar. Preferiu o domicílio do réu sem vacilar. Sendo competência territorial, pôde optar, seja onde há sucursal ou onde morar. Isso é jurisprudencial, não precisa reafirmar. Ademais, o réu sabe que deve pagar, aqui ou em outro lugar. Porém, para modificar, não basta alegar. Prejuízo tem que demonstrar. Sobre esse intento, não conseguiu provar. Portanto, o autor, para finalizar, pede para o doutor apresente rejeitar. Essa é a contestação.
parece de canastrão, mas sem atrevimento, pede e suplica deferimento. E aí o nome do advogado para dar a justiça a quem de fato fez essa petição. Claro, é uma petição de contestação, não é uma petição de petição inicial, mas o que eu quero mostrar com isso ao aluno que nos acompanha? Que é uma petição completamente fora desse padrão que a gente está acostumado. É uma petição inverso. E aí você diz assim, professor, eu posso fazer isso? Bom, se você tiver essa possibilidade e achar que cabe, você tem. Agora, o que eu quero dizer apenas, o exemplo que eu estou dizendo, que fique muito claro, apenas que a forma, o modelo, não existe uma forma e um modelo que o CPC determine como correto. Você, com a sua experiência, com o passar, com a prática de tantas petições que você vai fazendo, você vai criando um modelo próprio, uma forma sua de escrever, uma forma sua de pedir. Eu costumo dizer para os alunos que a gente percebe muito da pessoa na petição. Às vezes você pega aquela petição que, se você espremer muito, sai lágrimas da petição, sai sangue da petição, de tanto que ele escreveu, sabe, de forma dura a petição, ou de forma emotiva. E, claro, há aquele advogado que é um pouco mais técnico, que deixa esse lado um pouquinho, essa questão um pouquinho de lado e trata o tema com um pouco de técnica. Então, quando eu me manifestei nas primeiras características, apenas para dizer que a forma da petição inicial é uma forma eu apenas quis dizer que o nosso aluno, quem nos assiste, não precisa, então, se ater tanto àquela estrutura que a gente tanto conhece, tá bom? Não estou aqui pedindo para ninguém largar a nossa petição inicial e começar a fazer verso dentro das petições, não é isso, não é poema, mas, todavia, isso pode acontecer. E aí alguém pergunta, fala, professor, mas eu tenho curiosidade, como é que o juiz aceita isso? Será que o juiz, pegando essa petição, como é que ele vai ver? Pois bem, então eu trouxe a sentença do juiz para que a gente acompanhe dessa mesma petição, desse mesmo caso. Vamos lá verificar essa sentença. A sentença já vai ser um pouco mais difícil de ler, porque ela está bem menor, mas apenas para vocês... depois a gente compartilha na internet. Isso, apenas para vocês entenderem, a sentença também é em verso. Então, o juiz, eu acho que se empolgou com essa petição, com essa contestação, e em verso fez a sentença. O importante é que ele vai dizer aí em versos que, ao final, vamos ler só o final, ele diz assim, de fato, a jurisprudência é de remanso. Por outro lado, a legislação é de meridiana clareza, enquanto o requerente espera ansioso o desfecho, navega tranquila a seguradora sob o benefício da destreza. É preciso colocar na espera um ponto final. Por isso, sem mais delongas, porque não sou poeta, firmo de logo a competência do juízo da capital. É aqui que se deve resolver o quanto o caso se afeta. Então, quer dizer, é engraçado que a gente não espera isso. A gente está tão acostumado com aquela sentença e com a petição inicial tão formal, que o aluno, às vezes, quando se depara com isso, fica um pouco sem noção, sem entender muito bem, e foge daquele raciocínio, daquela formalidade do direito. Mas, claro, apesar de toda essa brincadeira, é apenas para demonstrar ao nosso aluno que, com o passar do tempo, ele vai ter a forma de peticionar, a forma de escrever, ele vai começar a criar o seu modelo. Nós, no NPJ, por exemplo, seguimos muito o modelo da Defensoria Pública. No meu escritório tem um modelo, a professora Luciana adota outro modelo, e assim sucessivamente. É importante só que eles saibam isso. Agora, isso não quer dizer que a petição é livre. Alguns requisitos precisam constar na nossa petição. Perfeito. Essa é a importante diferença, né? Não quer dizer que a gente pode escrever o que quiser na petição e deixar de escrever os requisitos essenciais. Até porque todo mundo que vai fazer prova do OAB sabe que na peça, as petições, as peças, não só a petição inicial como outras, são avaliadas pelos itens que são essenciais, que precisam estar contidos na petição, né? Perfeito. E é sobre isso agora que eu ia dizer. O fato dela ser aberta, no sentido do modelo, não quer dizer que eu não tenha requisitos essenciais a cumprir. E você muito bem esclareceu.
para fins de concurso, provas, é óbvio que você nunca vai correr o risco de fazer uma petição dessa. Você vai fazer o tradicional, que nós vamos tratar aqui, obviamente, mas que alguns requisitos precisam estar presentes. Eu também costumo dizer aos alunos que esses requisitos são, na verdade, uma espécie de receita de bolo. Basta você abrir a sua receita, abre o código. Elas estão no artigo 319 do Código de Processo Civil. Não tem como errar. Se você abrir o código, ele dá a receita passo a passo. Primeiro põe uma pitada disso, ou seja, coloque o juízo a que é dirigida. Depois, acrescente a qualificação das partes, os nomes, prenomes, etc. Após isso, ponha fatos e fundamentos. Então, no artigo 319, ele traz à baila para o nosso aluno, para o nosso profissional do direito, os requisitos básicos. Não tem como errar. Se você não seguir, olha o que acontece. É uma praga que eu jogo com meus alunos. Se você não abrir o código e não seguir o 319, você vai esquecer de colocar alguma coisa. Porque o início a gente lembra. Quando vai chegando para o final, a gente esquece de colocar o pedido de provas. Algumas pessoas esquecem de colocar o valor da causa. Outras pessoas esquecem que lá no final você tem que fazer a opção pela audiência de conciliação ou não. Você tem que colocar se você quer ou não audiência de conciliação. Então, muitas vezes, a gente acaba esquecendo detalhes tão simples, tão fáceis, que se você tivesse aberto o seu código e tivesse acompanhando pelo código, você conseguiria colocar todos os requisitos de forma correta. Aí, então, sigam comigo lá o artigo 319 do Código de Processo Civil. Quais são os nossos requisitos? Se você tiver aí, abra o seu código, pegue no celular, verifique. O primeiro requisito é o juízo a que é dirigida, o chamado endereçamento, para quem eu vou encaminhar. O segundo requisito, e eu vou tratar cada um deles, é apenas inicialmente para a gente poder tratar de forma global. O segundo é a qualificação das partes, nome, prenome. Algumas pessoas esquecem que o código mudou e acrescentou o e-mail. Não colocam o e-mail. E ao não colocar o e-mail, vão perder ponto na sua prova, lá da OAB, na prova do professor, no concurso. 3. Os fatos e os fundamentos jurídicos. Esse de extrema importância para aqueles que vão pontuar na prova, mas principalmente na nossa vida prática. Como fazer esses fatos, como descrever o direito. Quando a Luciana me mandou a chamada da nossa programação, eu coloquei também no meu Instagram. E aí alguns amigos já me marcaram e falaram: Alex, não esquece, diz para o pessoal não encher de jurisprudência. A gente que é servidor daqui do TJ pega umas petições enormes, cheias de jurisprudência, diz para eles: não precisa disso. Eles precisam ser objetivos, diretos e, claro, naquilo que a jurisprudência for inconclusiva, então, ou tiver alguma discussão entre jurisprudência e doutrina, é claro, você procura de forma correta e idônea colocar a jurisprudência atual e não aquela jurisprudência que você achou uma decisão, você coloca como se fosse a jurisprudência verdadeira. Então, vamos lá. Juízo, a que é dirigida, qualificação das partes, fatos e fundamentos, o pedido e as suas especificações. Vamos falar sobre as espécies de pedidos, extremamente importante o pedido. O valor da causa, que você vai determinar a que toda causa tem um valor, vamos falar também sobre isso. O pedido de provas, quais são as provas que você pretende produzir naquele processo. E, por fim, a opção ou não pela audiência de conciliação. Então, temos esses 6, 7 requisitos e eu vou passar sobre cada um deles rapidamente para a gente não se perder. Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu tentar voltar aqui, não sei se... Vamos lá. Aí eu tiro aqui. Eu estou tirando os comentários quando tu colocas a tela do computador, que aí fica melhor de ver, de enxergar. Leia. Ok. O primeiro deles, então, é o chamado endereçamento. É o juízo a que é dirigida. Ou seja, a quem eu encaminho a minha petição. A que órgão é que eu vou pedir? Na verdade, quando a gente fala do endereçamento, o grande problema não é a gente decorar aquela frase que eu vou mostrar para vocês, é super simples. É, na verdade, o que está por trás do endereçamento. É compreender um pouco de competência do processo civil. Por quê?
Porque você pode decorar o juízo de direito da VAR, isso você decora rápido. Mas agora, quando eu lhe passo um problema, você resolveu fazer um concurso para juiz do estado do Pará. E nesse concurso, você acha que uma das questões objetivas não estava no edital. Você resolve com uma ação ordinária ou com mandado de segurança. Aonde você vai entrar? Para o juiz estadual? Qual juiz? Primeiro grau? É do Tribunal de Justiça a competência? Se você resolve ingressar com uma ação contra a Universidade Federal do Pará, onde é que você vai ingressar com essa ação? Juízo estadual ou juízo federal? Primeiro grau, segundo grau. Pode ser juizado especial federal? Então, na verdade, a ideia é você estudar um pouco mais de competência. Porque o endereçamento é super simples, é super fácil de fazer. Todo mundo que treina um pouquinho já sabe de cabeça, não vai ter grandes dificuldades. Então, voltem um pouco lá para a competência, estudem a competência como forma de determinação, é aquela forma de exclusão de competência. Quem ainda não está tão treinado tem que ir pela exclusão, que é como? É competência internacional, ou seja, é de outro país ou é do Brasil? Normalmente, principalmente nas provas, vai cair, claro, uma competência do Brasil. Fora isso, essa competência é da justiça especial ou da justiça comum? Por justiça especial, entenda, justiça do trabalho, que tem competência exclusiva, justiça eleitoral, por exemplo. Então, nesses casos, justiça militar, então você tem uma justiça especial. Se não são esses temas, então você vai ter a justiça comum. Perfeito. Sendo justiça comum, agora você tem que saber em que esfera, se é estadual ou se é federal. E aí você vai pela competência prevista na Constituição. A Justiça Federal tem alguns órgãos que puxam a competência para a Justiça Federal. Universidade Federal do Pará, OAB, que é uma autarquia federal, e tantos outros órgãos que puxam a competência para a Justiça Federal. Se não for federal, então nós temos a Justiça Comum estadual. E aí você vai utilizar aquele critério material, o objetivo, chamado critério funcional, o critério territorial, que não é, claro, não é o nosso objetivo dessa aula, mas você precisa se aprofundar para entender de quem é a verdadeira, aonde e para quem você deve a entrada naquela ação, tá bom? Vamos para a formalidade. A parte fácil, que todos vocês já conhecem, na verdade, é esse modelinho, né? Todos vocês já estão um pouco adaptados a esse modelo. Não sei se dá para ver realmente aí, fica um pouco complicado, mas segue aí a ideia de uma folha com a petição inicial e lá em cima você tem o início dela, né? O chamamento. Alguém que está desapercebido deve olhar e falar assim, ixi, o professor Alex nem se atualizou. Olha lá, está escrito excelentíssimo doutor juiz de direito. Será que isso está certo? Bom, na verdade, esse chamamento de excelentíssimo senhor doutor, ele é errado por natureza. Ele é errado gramaticalmente. É você utilizar diversos pronomes de tratamento, um atrás do outro, para a mesma coisa. É como se eu chegasse assim e falasse, ei, tu, você, senhor, como está? Na verdade, ou é tu, ou é você, ou é senhor. Eu não posso usar os três no mesmo tratamento. E a gente vinha fazendo isso. Colocava o excelentíssimo, que é o pronome de tratamento do magistrado, e ainda repetia, excelentíssimo senhor doutor juiz, quando o correto, tecnicamente, gramaticalmente, seria apenas excelentíssimo juiz. Mas, além disso, o Código de Processo Civil sofreu uma pequena alteração no artigo 319. Então, se a gente for verificar o 319, inciso 1, vai estar dizendo que a petição inicial será encaminhada ao juízo e não ao juiz. Então, esse modelo de chamamento de juiz, excelentíssimo senhor juiz, ou seja, você está encaminhando a sua petição ao juiz, tem que ser alterado. Não cometam mais esse erro, pessoal. Os alunos novos, recentes, que pegaram esse modelo de CPC, já não erram mais, porque já aprenderam nesse novo modelo de encaminhamento da petição inicial ao juízo e não ao juiz. Então, eles não erram mais. Os alunos que ainda pegaram o modelo antigo, na prática a gente acaba escrevendo excelentíssimo senhor doutor juiz, mas tomem cuidado. Na petição inicial,
o modelo correto não é mais excelentíssimo senhor doutor. Na verdade, o modelo correto é esse que a gente apresenta aí na tela para vocês. Ao juízo de direito. E aí, a consequência, né, dependendo do local, da vara de família, da comarca de Belém, a que esta petição for distribuída. Então, aqui a gente já deixa esclarecido que você não vai dar início à sua petição inicial encaminhando ao juiz, mas sim ao juízo de direito, que há uma diferença muito clara. Professor, mas eu aprendi de outra forma. Eu aprendi que deva constar com esse tracinho. Em vez de colocar a que for distribuída, eu coloco com esse tracinho. Ficaria como? Ao juízo, neste caso, um outro exemplo, em vez de ser estadual, federal, ao juízo federal dá tracinho. Não sei se estão enxergando bem. Tá dando para ver bem, sim, que eu tirei os comentários, aí ficou nítida também a letra. Pronto. Ao juízo federal dá tracinho. Vara cível da subseção judiciária de Belém do Pará. Então, existem essas duas formas, como eu disse no início, não há um modelo pré-pronto. Você pode colocar com esse tracinho para ser complementado, ou você pode deixar a que for distribuída. E por que a gente diz isso? Porque pelo modelo de petição inicial, ela será distribuída para uma das varas que você não sabe. Você não tem como saber qual vara, se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, a não ser, óbvio, que você esteja numa localidade de vara única. Então, você está, sei lá, em Soure, no Marajó. E em Soure só existe uma vara única, que vai resolver todos os processos de família, cíveis, criminais. Então, aí tudo bem. Aí é fácil, você vai colocar o juízo de direito da vara única da comarca de Soure do estado do Pará. Tá bom? Então, seguem aí alguns modelos que o pessoal está acostumado. Ao juízo de direito do Juizado Especial Cível da Comarca do Rio de Janeiro, por exemplo. Ao juízo federal do Juizado Especial Federal de Belo Horizonte. Ao juízo de direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Recife. Enfim, coloquei vários modelinhos aí para que a gente pudesse fazer esse acompanhamento, tá bom? Legal. Então, esse é o nosso primeiro item, portanto, endereçamento. Lembrando a vocês, alunos que nos assistem, por favor, estudem mais competência, porque nas provas da OAB, nas provas e na vida propriamente dito, essa informação não vem para você. O seu cliente vai chegar e vai dizer, olha, o meu problema é esse. É você que vai ter que saber aonde você vai ajuizar. Se é em primeiro grau, se é em segundo grau, se é justiça comum, se é justiça federal. Tá bom? Isso. Alguma coisa a acrescentar, Luciana? Não, perfeito. Achei ótima a dica. E os exemplos que tu colocaste também, porque fica parecendo que tem que ser da primeira forma que tu colocaste. Não. Pode ser o texto, pode ser de forma diferente. Contanto que eu endereço para a competência correta. Vou tratar de um assunto de família e vou ajuizar na Justiça do Trabalho. Não tem como. Aí já é zero no requisito na tua prova prática de um concurso da OAB ou até na prova da faculdade mesmo. E na tua vida profissional, imagina. Tu atenderes um cliente, endereçares uma competência equivocada, né? E aí ficou legal tu dares os exemplos para mostrar que a forma como você vai escrever pode ser diversa, contanto que você enderece para o juízo correto. Perfeito. Então vamos dar uma continuidade, eu vou acelerar um pouquinho pelo nosso horário. Segundo ponto, qualificação das partes. Essa aí eu não preciso passar muito tempo, pessoal. O que é a qualificação das partes? Nome, prenome, estado civil, existência de união estável, profissão, CPF ou CNPJ. Não esqueçam, o Código de Processo Civil retirou a obrigatoriedade do RG, do Registro Geral. Por que isso? Porque, na prática, o RG não tem sido utilizado nos sistemas de comunicação do poder público. Então, a polícia, os órgãos, todos eles estão hoje vinculados pelo seu CPF. É por isso que a gente colocado na petição inicial seja do CPF e não o do RG. Além disso, e-mail, não esqueçam o e-mail, tá bom?
Na prática, a gente tem visto muito petição inicial sem o e-mail. E, claro, não tenho visto nenhum juiz mandar emendar a inicial pela ausência de e-mail. Mas para você que é aluno, está começando, está fazendo as suas provas, faça sempre colocando o e-mail, tá bom? Lá no NPJ, a gente pega muitos casos, né, Alex, dos nossos clientes que não têm e-mail. E aí a gente tem que fazer esse registro, que ele não tem e-mail, por isso que a gente não está informando. Perfeito. Se você não tem um desses dados, eu vou falar daqui a pouco, abre um tópico na sua petição e explica para o juiz. Diz lá, não coloquei, por exemplo, o endereço eletrônico, porque ele não tem endereço eletrônico. Não coloquei o endereço do réu, porque não conheço, desconheço, fomos atrás, buscamos, não achei. Pelo contrário, peço para que a Vossa Excelência, peço para que o juiz possa verificar junto ao sistema InfoJude, que é o sistema de informação judiciária, se há o endereço dessa pessoa cadastrada. O importante é você, se não colocar, deixar ele esclarecido que você não colocou porque você não tem acesso a essa informação. Beleza? Uma situação, então, só para a gente voltar aqui rapidamente, a petição começa a ganhar forma. Então, a gente começa a ter agora a petição com o seu cabeçalhozinho lá em cima, o seu endereçamento, e aqui a qualificação, tá certo? Feita a qualificação, uma das questões que me perguntam é como eu vou fazer, por exemplo, na prova da OAB ou em algum lugar. Por que eu digo isso? Porque normalmente as provas, ela não vem com essa informação, ela não vai te dizer assim, o autor é o Alex Potiguar, com RG, CPF, o endereço, ela não te dá essa informação. Professor, então como é que eu faço na prova? Bom, você vai deixar o termo genérico naquele local para mostrar para o avaliador que você sabe quais são as qualificações e que se você tivesse, então vai funcionar basicamente da seguinte maneira. Você vai colocar o que está aqui, ó, Alex, porque provavelmente vai te dizer, Alex estava andando na rua quando sofreu um acidente, etc. Então, você vai colocar Alex e vai colocar sobrenome, porque você sabe que você tem que colocar, estado civil, profissão. Escreva de forma genérica, abstrata, do jeito que está no Código de Processo Civil. Portador do RG, número, do RG nem seria necessário, do CPF, residente na rua e assim sucessivamente. Então, na prática, claro, você vai colocar todos os dados, mas na sua prova lá, no dia a dia, no dia da prova, você não precisa colocar, porque a questão não vai te fornecer essas informações. E o pior, né, Alex? Se o candidato coloca, ele ainda pode ser eliminado por estar tentando identificar a prova dele, porque as peças práticas, elas são provas discursivas, digamos assim. Então, você não pode ter qualquer tipo de identificação para que o avaliador não saiba a prova de quem ele está corrigindo. Então, normalmente, nos editais, tanto da OAB como de concurso, vem essa vedação de que você não pode ter qualquer tipo de identificação na prova discursiva, na peça prática, sob pena de ser eliminado. Perfeita colocação, Luciana. Era isso mesmo que eu ia comentar. Não só é errado, como se você fizer, você vai ser excluído do certame. Porque, de alguma maneira, você está identificando a tua peça, você está criando, não cria informações, isso é muito importante. Na prova da OAB, nas provas de concurso, não criem. Ah, mas ela falou que era uma pessoa de 24 anos, eu coloquei que é um professor. Não faça isso. Se você fizer, você pode estar identificando aquela pessoa que está corrigindo, pode ter alguma ideia de, professor, já sei quem é o aluno, e querer alterar a sua nota. Então, não coloque, senão você vai ter problemas nesse certame. Então, primeira coisa, endereçamento. Segundo, qualificação. Vamos para a terceira parte, que é a chamada causa de pedir. São os fatos e os fundamentos jurídicos. Bom, nos fatos e fundamentos jurídicos, a gente não tem muito como explorar agora, porque, claro, depende do caso concreto. O que eu tenho a dizer dos fatos é, sejam objetivos, escrevam de forma direta, objetiva, não sejam omissos naquilo que é importante, mas também não acrescentem muito aquilo que está dito. Se é uma prova, por favor, se atenham sem copiar. Não vão fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Pegar está escrito lá, porque Alex bateu o carro, que o autor bateu o carro. Que, se você fizer isso, você está copiando
a pergunta propriamente dita. Então, você vai tirar nota baixa. Escreva com as suas palavras. E, claro, para o dia a dia, para aqueles que já estão começando a atuar, estagiar, sejam objetivos. Só coloquem as informações importantes. Por favor, evitem aumentar, acrescer, encher, a chamada encher linguiça, colocar algo que é desnecessário na petição de vocês. Quem tem a prática... Tem um aluno aqui, o Derek, que está dizendo, ele fez um comentário. Em sala, o senhor disse, aspas, se esmerem nos fatos, fecha aspas, levo isso para mim. Tá vendo a dica do professor? O Derek nós falamos de paragonia, né? Ó. Daqui a Derek frente, é tá excelente. batendo na tua aula. Pronto. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, é claro, o juiz, o magistrado, o servidor, não só pela rotina de excesso de trabalho, mas porque ele já conhece muito bem o tema. Ele é advogado como você, ele é um profissional, ele é formado em direito, é um bacharel em direito, obviamente. Então, quando você escreve os fatos, ele já lê os fatos, ele já imagina aquilo que você vai pedir. Então, se você escrever fatos muito longos, muito demorados, pode ser que ele até se distraia, não tenha a mesma atenção. Não quero dizer com isso que petições longas são erradas, apenas é que petições longas significam que você tem muita coisa a dizer. O que eu não quero é que você, tendo pouca coisa, diga muito. Se você tem muito a dizer, diga muito. Mas se não, se atenha aos fatos. E feito isso, vamos para a questão do direito. Bom, no direito você vai, então, poder propor aqueles argumentos que você considera corretos dentro da sua área de aplicação. Até porque a petição inicial vai ser utilizada para o direito ambiental, para o direito agrário, financeiro, tributário, civil. Então, os argumentos que você vai utilizar, claro, são aqueles argumentos que têm a ver com a demanda que se justifica. Uma demanda indenizatória, você vai utilizar o Código Civil. Um caso de consumidor, você vai utilizar os argumentos do Código de Defesa do Consumidor. Com um detalhe, você tem a possibilidade de usar os argumentos doutrinários, lógicos, jurídicos, mas também os argumentos legais. Então, você pode, na tua peça, colocar a lei, a legislação a que ela afeta, como também argumentos jurídicos como um todo, né? Uma questão de construção lógica do pensamento. E aí, então, a gente já tem o nosso terceiro requisito cumprido. Endereçamento, qualificação, fatos e fundamentos, que é a chamada causa de pedir, tá bom? Estou acelerando um pouquinho, se vocês tiverem dúvida ou comentário, deixem aí, me mandem depois por e-mail, mas é porque realmente eu já passei Faltam muito. 7 minutos, senão o Instagram encerra. Mas a gente promete que organiza depois um curso mais longo, né, Alex? De repente, Isso, pelo Google Meet, que é o canal que a gente tem lá na UFPA, transmite pelo YouTube também, que aí lá a gente consegue ficar mais tempo. Só lembrar um detalhe, que eu estava numa reunião antes agora, lá do mestrado profissional, e a dica que o Benato estava dando é que esses cursos online eles não devem ter a duração de mais de 2 horas. Nem cursos, nem reuniões. Porque a gente exerce muito o nosso sentido da audição. E mais do que 2 horas, a gente já não consegue mais concentrar em nada. Então, por mais que a gente faça um curso em outro canal, vai ter no máximo 2 horas, né? Não é tanto mais tempo do que a gente tem aqui na live do Instagram. E o principal também a gente já está falando, o finalzinho é um pouco mais simples. Eu vou mostrar aqui para a gente ir encerrando o tópico. Então, mais uma vez, a nossa petição inicial, tomando modelo, tomando forma. Aí o endereçamento antigo do excelentíssimo, a gente vai mudar para ao juízo de direito. Aí você já tem o endereçamento e lá embaixo os fatos e fundamentos jurídicos, né? Que eu deixei em branco para você poder futuramente adicionar, colocar os seus fatos. Vamos agora, então, para o próximo item, que é o pedido, né? Vamos tratar acerca do pedido. Você já fez o endereçamento, você já mandou para o juiz correto. Você já qualificou as partes, quem está pedindo e contra quem se pede. Você já deu o nome da tua petição. Você já deu o fundamento legal, aonde, qual é a lei, em que norma que ela está amparada. Você fez os fatos, fez os fundamentos, você já está encerrando. Vamos para o pedido agora. E aí, o que você vai pedir? Então, tomem muito cuidado, porque, como eu disse, petição inicial é o modelo de sentença. É esse pedido que vai determinar o que será dado ao juiz ao final na sentença.
e nós temos algumas espécies de pedido. O seu pedido na petição inicial, ele precisa ser um pedido certo e determinado. O que isso quer dizer? Você precisa saber pedir o que você quer e quanto você quer. Eu quero uma indenização por dano moral. Beleza, o pedido está certo. Eu sei o que eu quero, mas ele não está determinado. Quanto de dano moral você quer? Eu quero 10 mil, eu quero 5 mil. Isso já foi muito objeto da jurisprudência por entender que a petição inicial estaria inepta pelo pedido não estar determinado. Antigamente se autorizava, hoje os juízes têm sido mais duros com isso, requerendo que você coloque o valor do dano moral. Outras formas de fazer pedido, pedido alternado, é aquele pedido que você diz assim, ele está me devendo, ele comprou um carro e não pagou. Então, ou ele me devolve o carro, ou ele termina de pagar o restante. Tanto faz. Vocês, quem vai escolher é ele, é o réu. Esse é o pedido alternativo. Ou ele faz isso, ou ele faz aquilo. Ou ele, por exemplo, cria um sistema de abafar o som, se for um caso de direito de vizinhança, ou ele desliga o som. Então, a escolha é do réu, a escolha é do demandado, a escolha é da outra parte que está sendo chamada ao processo. Ocorre também o chamado pedido subsidiário, tomem cuidado. O pedido subsidiário não é o alternado. No alternado é ou um ou outro. No subsidiário você está pedindo uma coisa. E se não for possível cumpri-la, só então, num segundo momento, que seja feito o segundo pedido. Vou dar um exemplo para vocês. Eu levo um cordão meu que eu ganhei de herança do meu pai para ir ao ourives para ele corrigir algum problema do meu cordão. O que eu quero é o cordão, tá certo? Eu não tenho interesse no dinheiro, eu quero um cordão. O ourives perdeu o meu cordão e agora não quer me devolver. Então eu vou ingressar com ação, pedindo inicialmente que ele me devolva o bem que eu quero, na verdade, o cordão. Agora, claro, se ele não tiver como fazê-lo, então que ele me indenize pelo valor daquele bem. Isso não quer dizer que eu estou deixando ele decidir, ou um ou outro, não é um pedido alternativo, é um pedido subsidiário. O que eu quero é a devolução do bem, que é o que me interessa. Agora, claro, se esse bem não mais existir, se ele não for materialmente possível de cumprir, então tem um pedido subsidiário, me indenize naquele valor. O chamado pedido cumulado ou cumulação de pedidos, quando você pede várias coisas sucessivamente. Você pede indenização por dano moral, indenização por dano material, obrigação de fazer, você pede várias coisas sucessivamente. Para quem faz prova da OAB, tomem cuidado, é o mais comum. O pedido é cumulado, normalmente vem 1, 2 ou 3 pedidos em sequência. Então, feito o pedido, nós conseguimos encerrar essa parte e vamos para o próximo ponto, para o próximo item, que é o chamado valor da causa. Faltam 2 minutos, o que é que a gente faz? Bom, eu encerro e aí eu inicio uma nova, aí tu finalizas, pode ser? Porque ele vai encerrar automaticamente, tá? A gente faz assim. Vamos lá. Tá bom. Olha, a Luísa está comentando aqui. Pedido subsidiário poderia ser, por exemplo, quando pedimos pesquisa Bacenjude e quando não é possível a pesquisa em Renajude? Já venho aí depois, quando você voltar, então, né, a chamada. Eu encerro, então, logo? Eu vou encerrar, então, gente. Já inicio novamente para a gente dar continuidade, porque está faltando aqui 1 minutinho e 20. Rapidinho. Perfeito.